Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre People Analytics e nós convidamos então a consultora da Efetivar, Patrícia, né? Seja bem-vinda aí Obrigada a pelo esse convite. bate-papo, né? Para a gente poder trocar algumas informações, trocar umas ideias e aí poder estar dando daqui um pouco para vocês algumas informações que vocês podem aí estar utilizando no dia a dia, tá bom? Então, Patrícia, conta um pouquinho para nós a tua história, o que tu entende e como tu vê essa questão de gestão de dados, né, para tomada de decisões estratégicas dentro das organizações. Certo. Agradeço o convite, né, primeiramente, para estar falando um pouquinho para vocês e também para o RH que está lá do outro lado, que acaba sendo o nosso dia a dia, a nossa realidade, né? Então, a área de gestão de pessoas é muito dinâmico, né? Eu sempre digo assim, diariamente a gente tem desafios e tem estratégias e lidar com pessoas sempre é algo novo, né? Motivador e desafiador ao mesmo tempo. Então a gente acaba tendo as informações e os dados justamente para nos ajudar a ser aquele RH mais estruturado, né, e que a gente consiga buscar resultados e objetivos para a empresa e automaticamente andando lado a lado ao objetivo da empresa, o que a empresa espera para o futuro. Né? Bacana, muito legal. E conta um pouquinho para nós, assim, desses clientes que tu atende hoje, como é que tu enxerga, qual é o movimento que esses clientes ou esse mercado ele vem apresentando hoje para vocês? Nós entendemos que a tomada de decisão ela é cada vez mais baseada em dados, né? Onde tu vai conseguir fazer algo assertivo com base em alguma coisa, alguma informação muito estruturada, né? Então eu queria saber um pouquinho assim, o que é que vocês utilizam hoje e também se as empresas hoje elas utilizam esses dados para tomada de decisão, né? Como é que eles organizam isso? Uhum. Hoje, dentro dos clientes que eu atendo, né, agências, meninas a gente atende, eu tenho uma divisão muito grande entre aquele RH mais estruturado, onde a gente tem a equipe que atende o desenvolvimento humano, né, com foco total em RH, e a outra metade onde a gente tem o RH que acaba sendo o departamento pessoal, fazendo a folha de pagamento, o acompanhamento, lançando uma nota fiscal, financeira, apoiando também junto. Então, são duas realidades que a gente encontra hoje no mercado. E olhando, né, diariamente para os nossos desafios, a gente tem duas batidas muito grandes, que é a parte de recrutamento e seleção, onde a gente acaba tendo índices de rotatividade, né, às vezes dentro das empresas, por falta de informação ou falta daquele briefing bem detalhado da vaga, no momento de estar buscando alguém, de estar recrutando alguém, e também no desenvolvimento humano desses colaboradores, né? E eu trago sempre essa batida, principalmente daquele RH, onde acaba tendo que fazer um pouco de tudo ao mesmo tempo, que a gente precisa ter essas informações, esses dados, para ser mais rápido, mais ágil, né? E aí aonde encontrar tudo isso, né? Se tinha antigamente uma batida muito do Excel, né, de estar acompanhando e colocando as informações lá. E hoje a gente acaba tendo o sistema para estar nos ajudando. E aí quando a gente fala de indicadores e a gente vai olhar para esses dados, essas informações, a gente começa a pensar um pouquinho mais, tá? Quais são essas informações? Quais são esses indicadores que eu preciso ter no meu dia a dia, né? Por onde eu posso iniciar tudo isso? Ah, eu tenho lá um nível de turnover muito alto. O que eu faço com essa informação? Ah, minha rotatividade está extrema. Ai, será que meu recrutamento e seleção está certo? Será que está ok? Que tipo de informações que eu preciso ter e que eu preciso analisar diariamente sobre isso? Bom, eu não tenho nada de informações disso. Bom, a gente precisa começar a iniciar, a estruturar tudo isso também dentro do RH para ser mais assertivo com as informações e nas tomadas de decisões também. Então eu trago como o RH ele sendo estratégico e estando muito próximo da direção no momento que a gente consegue sinalizar. E a gente só consegue sinalizar no momento que tu tem indicadores, onde tu consegue ter esses dados, essas informações para poder estar apresentando, né? Poder estar levando essas informações. Ah, eu tenho um absenteísmo assim altíssimo. Tá, mas qual é o parâmetro que tu tens? Né? Tu chegou a acompanhar isso no passado? Não acompanhou? Né? Ah, eu preciso ter um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual para o colaborador. Tá, é baseado no quê? Qual o levantamento dessas informações? Aonde é feito isso para poder estar acertando num plano de treinamento, né? Num plano de cargos e salários? E assim, Patrícia, hoje, né, cada vez mais a gente vê que aplicações, que softwares, então, eles trazem uma quantidade muito grande de dados, né? E muito que a gente enxerga hoje no mercado, nos clientes que a gente atende, né,
é uma tomada de decisão com base em dados, mas não estruturada, né? Então, vamos pensar junto. Ah, a gente tem um turnover muito alto. Tá, mas e qual é que é a ação que tu vai fazer, né? Qual é o movimento que tu vai fazer dentro da empresa para com que isso melhore? O que que tu vai ajustar? Como tu vai trabalhar? Então, assim, são indicadores necessários, mas eu acho que a questão de tu ter uma certeza de onde tu vai utilizar e como tu vai tratar essa informação, eu acho que ela acaba se tornando o diferencial, né? Onde, de repente, tu consegue trazer projetos, tu consegue trazer ações para que haja uma melhora, né, no dia a dia. E eu queria que tu contasse um pouquinho para nós quais são os principais indicadores assim que tu entende que são indicadores, esse indicador aqui é uma coisa legal, esse indicador aqui é uma coisa legal. E eu queria que tu também explicasse um pouco, se tu conseguia, a questão de como é que tu trabalha esses indicadores, né? Como é que tu monta um projeto, como é que tu consegue estruturar isso? A realidade de uma empresa, ela é muito diferente da outra, né? Então eu sempre trago assim, eu não posso pegar exatamente o que eu fiz aqui e levar para aquela empresa, porque é realidade diferente, colaboradores diferentes, objetivos diferentes. E muitas vezes a própria realidade, o dia a dia, o número de colaboradores de cada empresa é diferente uma da outra. Então o RH precisa ser humano e precisa estar muito dentro do processo para estar entendendo o que fazer com aquelas informações e com aqueles levantamentos, né? Então algumas empresas, eu posso falar vários indicadores, mas algumas empresas não vão ter isso. Então eu sempre sinalizo quais são os indicadores que você, lá na ponta, no RH, no dia a dia, o que tu tá sentindo dificuldade? Né? Qual é o número de faltas que tu tem? Qual é o número de rotatividade que tu tá tendo? O que tu tá tendo de reclamatória trabalhista? O que tu tá tendo de aqueles colaboradores desmotivados? Então, de poder olhar no teu dia a dia, que isso vão ser argumentos para te poder começar os teus indicadores. E tu poder estar olhando esses indicadores. Patrícia, eu tô olhando assim que tá tendo muita falta. Beleza, vamos lá. Quais são os setores que isso está acontecendo? Aonde está acontecendo isso? Tem algum dia da semana em específico? Como é que é o coordenador daquela área? É uma área estruturada? Não é uma área estruturada? Quem que está na ponta? Quem está no dia a dia? E aí a gente começa a entrar mais detalhadamente dentro do processo e dentro do setor para começar a entender e aí sim poder fazer um plano de ação, né? Poder ir atrás de informações e levantamentos para aquela necessidade, para aquele ponto. Show, bem bacana. E tu falando isso agora me lembra também a questão da gestão, né? Então, muitas vezes a gestão ela tem que estar apta a receber isso, né? Então, tu vai trabalhar com indicadores, tu vai mexer em equipes, tu vai ajustar um time, né? É muito bacana que todo mundo esteja engajado para esse mesmo propósito, onde aí tu vai ter indicadores, tu vai conseguir trazer informações e essas informações elas vão poder ser colocadas em prática, né? Onde vamos pensar assim, tem que fazer a qualificação, né? Tu falaste um PDI antes. Tu tem que fazer a qualificação, tu tem que fazer o desenvolvimento dessa equipe. Pô, mas como é que tu vai conseguir identificar, né? Nós trabalhamos com indicadores. Então, que maneira que tu trabalha esses indicadores? E isso é muito bom, como tu mesmo comentaste, porque ali na frente tu vai ter algo muito mais estruturado que vai fazer mais sentido para as equipes como um todo. E a gente escuta muito falar, né, que cada vez mais esses indicadores e essa tomada de decisão, ela ajuda na parte, além de ajudar na parte estratégica, ela ajuda também na parte de produtividade, né? E eu queria que tu trouxesse um pouquinho, então, né, porque eu imagino que seja uma dúvida, né, de muitas pessoas, né, de como é que essa questão de indicadores, de dados, ela pode auxiliar, né, em aumentar a produtividade das empresas, mas sem ser algo que fique pesado, que fique cansativo. Então, como é que tu enxerga, né? O que os teus clientes daqui um pouco utilizam como referência e parâmetros, né? Quando a gente fala de produtividade, é muito delicado porque cada segmento é um segmento, né? Então, cada equipe é diferente a forma de medir e a forma de mensurar isso. Então, a gente precisa entender qual é a realidade da empresa, qual é o segmento daquela empresa, para daí sim poder trabalhar
em cima disso, né? Quando a gente fala de produtividade, uma equipe de vendas, obviamente a gente consegue mensurar, né, no atingimento de metas. Tá, mas aí a gente pode estar olhando como é que está a questão do atendimento, né? Como é que aquele cliente final está enxergando aquela equipe. Então a gente consegue ir olhando outros dados também e não somente, tá, vendeu, quanto vendeu? Foi isso, ponto final, tá. Mas vamos olhar um pouquinho para a gestão de pessoas, assim, como é que está a equipe, como é que está o engajamento interno, como é que está a entrega, como é que está um ajudando o outro na chegada daquele resultado, como é que aquele cliente lá fora está enxergando essa equipe, como é que está sendo esse atendimento também, né? E a partir dessas informações a gente consegue estar estruturando algo legal. Mas lembrando, cada empresa é uma empresa, né? Cada equipe é uma equipe, então a gente precisa focar naquele cliente, naquele segmento, para daí sim poder estar criando algo. Legal, legal. E agora, cada vez mais a gente enxerga isso, né? Porque o mercado ele está se posicionando e ele está indo por um lado onde tu precisa ter profissionais qualificados e o mercado muitas vezes ele é um mercado escasso, né? E quando a gente fala, né, nós comentamos antes, né, que tu tem indicadores e esses indicadores eles servem para contratação, tu consegue sim fazer contratações que são mais assertivas, né? E que vão realmente trazer pessoas para dentro da tua organização que vão fazer sentido para aquele processo como um todo, né? Então, tem uma deficiência aqui, vamos fazer um ajuste, vamos trazer alguém que vai complementar essa atividade ou vai fazer essa ação. Então, eu acho que é muito bacana e eu acho que é muito necessário, né? Eu acho que cada vez mais essas informações elas são necessárias para esse tipo de decisão. E, Patrícia, é muito bacana tu trazer essas informações para compartilhar conosco aqui, né? E sim, eu entendo também, né, que cada vez mais o mercado ele precisa que os profissionais sejam adaptados, que as pessoas consigam entender um pouco de uma estrutura como um todo, aonde eles se encaixam e como eles fazem parte. E isso é uma coisa que cada vez mais a gente enxerga e a gente vê, então, né? E como tu usaste, então, o exemplo, né, de uma área comercial, cada empresa, ela possui um processo diferente, né? E nenhuma empresa, a pessoa ela vai executar talvez a mesma atividade e vai ter que se portar da mesma maneira, né? E cada vez mais o mercado ele vem nos dando sinais disso, né? Desse tipo de pessoal, de colaborador, né? Então, isso é uma coisa que cada vez está sendo mais latente, assim, ao meu ver, né? Como é que, Patrícia, hoje tu consegue fazer a contratação de pessoas dentro de empresas totalmente diferentes, né? E que muitas vezes elas não possuem um processo estruturado, né? Como é que tu faz? Como é que tu consegue trazer pessoas que realmente vão conseguir fazer parte daquilo? Ótimo, muito boa tua pergunta, Felipe. Como eu comentei, são realidades totalmente diferentes, né? Eu tenho o RH mais estruturado e eu tenho aquele RH onde não é tão estruturado assim e a gente entra para apoiar, né, no processo de recrutamento e seleção. A empresa mais estruturada, quando vem com uma necessidade, ela já vem com um perfil, né, já me sinaliza, ou é uma vaga sigilosa, que é uma substituição, né, ou é realmente uma necessidade, uma carência no mercado e a gente precisa ir atrás. E do outro lado, onde a gente faz parte, eu sempre comento, né, para a equipe, a gente faz parte desse RH, né, dessas empresas menores. E aí a gente tenta entender a realidade deles, né? Então, assim, não é simplesmente, abrir uma vaga, é isso aqui. Não, a gente faz um briefing, né, com essa pessoa da RH, a gente tenta entender a realidade dessa empresa, as necessidades dessa empresa, qual é o perfil que tu tá buscando, né? Muitas empresas, eu preciso disso aqui na parte técnica. A gente busca e encontra uma pessoa que não tem um perfil tão tecnicamente assim, mas tem um ótimo perfil comportamental. E aí a gente leva essa opção. Vamos tentar desenvolver, essa pessoa vale a pena, vamos olhar para esse colaborador e tentar, esse candidato, e tentar realmente com que ele vá ingressar dentro da empresa de vocês. Então eu sempre trago, a gente precisa entender muito da realidade de cada um e cada empresa é uma.
né? Cada empresa tem a sua necessidade, tem o seu jeitinho de ser, e nós, quanto agência, a gente precisa olhar e entender essa empresa, né? Qual é a realidade dela? Qual é o colaborador que realmente vai se encaixar? Muitas vezes a gente liga e pergunta, como é essa equipe? Eu preciso entender dessa equipe para daí sim colocar essa pessoa trabalhando lá junto, né? Então eu não posso olhar somente a parte técnica, eu preciso estar olhando comportamental também, para daí sim a gente ter uma assertividade no processo. E das empresas que tu atende, qual é o percentual hoje que tem esse processo estruturado? Vamos pensar que essas empresas que possuem o processo estruturado, vocês têm um ganho de tempo na contratação, maturidade do colaborador. Como é que tu enxerga e como é que tu mensura isso, né? Acho que isso é uma coisa bem importante tu compartilhar com a gente aí. Perfeito. Hoje, dentro dos clientes que a gente atende, eu tenho em torno de 60%, né, que são empresas mais estruturadas, e quando eu digo isso, o RH que tem o setor de departamento pessoal que acaba apoiando. E é em torno de 60%. Né, que a gente tem hoje, e os outros 40% é aquele RH onde faz departamento pessoal, financeiro, faz o recrutamento, pede admissão, lança a nota fiscal também, então tem todo esse pessoal. E quando eu tenho uma demanda, né, uma vaga de uma empresa mais estruturada, né, com o RH mais estruturado, eu já recebo o briefing dessa vaga bem redondinho, porque essa empresa ela sabe a necessidade, sabe o que ela quer. Então é muito mais fácil nós trabalharmos em cima da vaga e encaminhar esses candidatos. As empresas onde não estão tão estruturadas, muitas vezes a gente envia o candidato, eles fazem a entrevista e durante a entrevista eles percebem, mas não era isso que eu precisava, eu acho que eu preciso é disso. E aí acaba dificultando um pouquinho mais o processo seletivo no sentido de finalizar ele. E nesse intervalo aí a gente acaba perdendo candidatos, porque acaba demorando o processo e eles vão para outras áreas, né? E nessa questão, né, Patrícia, das empresas que elas não são estruturadas, assim, o que que tu enxerga, né? O que que tu vê que é um fator que ele precisa ser ajustado? Ou por onde começar em uma empresa que não tem uma estrutura de RH ou de processo, ou até mesmo um detalhamento, então, do que é cada uma das atividades exercidas pelos colaboradores? O primeiro ponto é o dono dessa empresa, porque a gente fala às vezes de uma empresa de médio para pequeno porte, é o dono dessa empresa sentar com a RH e escutar a necessidade, o dia a dia dele. Porque muitas vezes o dono não consegue acompanhar tão de perto e não enxerga a realidade do que está acontecendo lá. E o RH, quando está nessa demanda de precisamos nos estruturar, precisa levar informações, precisa levar dados e precisa mostrar o porquê que a gente precisa de um RH mais estruturado. Quando a gente fala de ter um RH mais estruturado, é justamente entender a necessidade dessa pessoa, quais são as necessidades, o que está acontecendo no dia a dia, qual a demanda que está tendo maior lá, e é aquela pessoa que ainda usa talvez um controle de ponto manual. Para te ter um RH mais estruturado, tu precisa ter um sistema. Né? Tu precisa ter um sistema onde tu consegue lançar e tu consegue ter dados daquele sistema e que facilite o teu tempo, que seja mais tranquilo, mais fácil o teu dia a dia e que tu tenha essas informações muito mais rápido, né? Onde tu acaba não perdendo tempo com isso e tu consegue ir focando no outro lado, consegue estar olhando mais para o colaborador e consegue estar voltando aquelas informações, né, de indicadores, tu consegue fazer ações para aquilo. Então, tu precisa ter um pouquinho mais de um sistema que vai te ajudar, que vai estar te apoiando no teu dia a dia e que vai trazer essas informações redondinhas, né? Que seja uma informação que realmente tu confie. Hoje, muitas pessoas acabam tendo controle no Excel, né? Algo muito manual. O sistema, ele vem para facilitar, para ajudar no dia a dia. Então, o importante é tu encontrar um sistema onde tu confie, tu tenha segurança em relação àqueles dados, para que seja algo mais fácil no teu dia a dia. E a gente sempre tenta fazer, né, Patrícia, algo que vá atender, né, todos os mercados, todos os públicos. E esses clientes que utilizam, né, os sistemas da Secom, o que que tu entende e o que que eles enxergam que é um benefício estar utilizando, né? O que que eles buscam quando eles vão fazer aquisição, né? O que que tu pensa, o que que tu traz, o que que tu
entende que eles buscam? Eles buscam que tipo de sistema, né? Que atenda qual a demanda, qual a necessidade. Perfeito. Hoje a gente tem diversos sistemas no mercado, né? E eu tenho alguns clientes que trabalham com a Secla, então conheço um pouquinho mais detalhado do sistema. E ele é um sistema super seguro, assim, né? Onde todas as vezes que eu trabalho juntamente com o RH, a gente consegue fazer diversos levantamentos e trazer indicadores que são bem interessantes, né? Rotatividade, absenteísmo. Eu tô tendo um banco de horas super alto, né? A gente consegue olhar qual o setor que está acontecendo isso, por que está acontecendo isso, e aí a gente consegue ir para uma ação em cima dessa informação, né? Por que está acontecendo que naquele determinado setor está tendo, né, tantas horas extras? E também a gente consegue ter uma média dos colaboradores, faixa etária, escolaridade, né, que são informações importantes para os planos de desenvolvimento desses colaboradores. Bacana, bem legal. Muito bacana tu poder trazer essas informações para a gente, né? Patrícia, agradeço muito o teu tempo, né? Foi muito bacana essa troca de experiência, tu trazer um pouquinho dessa tua vivência aí do dia a dia, né? E se a gente fosse ficar aqui falando sobre esse assunto, né? Sobre dados, gestão, people analytics, enfim, nós poderíamos ficar horas, tem assunto para um dia inteiro, né? Ou mais. Mas a gente entende que todo mundo tem uma demanda grande de atividades. Sempre estamos aí numa correria diária e com certeza vocês estarem aqui conosco hoje foi muito importante, tanto para vocês como para nós. Nós esperamos então que vocês tenham aproveitado esse conteúdo e eu vou deixar aberto para a Patrícia, né, fazer um fechamento aí, um encerramento. Fica à vontade, Patrícia. Obrigada, Felipe, né, pelo convite, por estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho de informação com vocês. E eu quero deixar um recadinho lá para RH, lá na ponta, né? Quem trabalha diariamente com RH, com gestão de pessoas, vamos se posicionar, né? Confiem em vocês, confiem no trabalho de vocês, tenham essas informações, tenham esses dados em mãos e apresentem isso, né? Vamos fazer cada vez mais um RH mais estratégico, um RH mais humanizado, um RH que consegue se posicionar e que consegue estar apoiando o nosso colaborador, que sem eles, quem são as empresas, né? Então é esse recadinho que eu deixo, espero ter contribuído, ter ajudado vocês hoje nesse bate-papo, né? Ter construído aí uma informação interessante para todo mundo. Isso aí, muito obrigado, Patrícia. Até logo, pessoal.